Então, daqui a pouquinho eu começo a olhar para isso e eu acabei conseguindo fazer, lógico que bem rapidamente, né, de uma forma bem simplificada aí, o desenho das páginas que vocês criaram o roteiro. E lógico que eu não tinha interesse de fazer a gente observar a minha solução, né, como que eu resolvi o desenho do roteiro de vocês, e sim mostrar como que foi a minha leitura, né, pensando nessa possibilidade de você ter um roteiro para que seja desenhado por outra pessoa, então eu vou dar o meu parecer assim de como que foi para mim ter que desenhar o roteiro que vocês me entregaram. Então, é interessante que vocês saibam também que mesmo que vocês não desenhem, nem queiram desenhar, vocês podem, boa noite, William, tudo bom? Vocês podem atuar na área de criação de quadrinhos fazendo os roteiros, tá? Então, não necessariamente você precisa desenhar. Você pode ser ou a roteirista, né? Isso pode ser a sua função de atuação dentro do mercado de quadrinhos, né? Então, é muito importante saber também da parte visual, porque você vai estabelecer uma conversa lá com os outros artistas, o pessoal da produção em geral desse trabalho em quadrinhos, né? Então é interessante, é importante que as pessoas elas estejam se entendendo. Boa noite, Caroline, tudo bom? Que elas estejam se entendendo. Então, tipo, você que pensa que é interessante, de repente, trabalhar com roteiro especificamente, é tudo isso que é para além, né, a parte de enquadramento, todas as outras coisas que a gente está vendo aqui, vão ser muito importantes para esse diálogo funcionar da melhor maneira possível, certo? Então, pessoal, eu costumo dar somente esses 5 minutinhos aí iniciais, porque senão não, né, não quero passar além do horário combinado lá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou começar mostrando aqui as atividades que me foram enviadas. Boa noite, William. Então, vou começar aqui com... Peraí, que eu estou detectando. A Érica. Vou começar aqui com o roteiro que a Laís me enviou. Então, vocês lembram, né, que a Laís comentou sexta-feira sobre a atuação dela no cinema e tal, então como ela já tem essa experiência aí de escrever roteiro para cinema. Então, a música escolhida foi A Ordem Natural das Coisas, do Emicida, com a participação da MC Tá, né, e o roteiro da Laís. Eu vou ler aqui com vocês acompanhem aí. Então, começa assim, cena 1, noturno, meio primeiro plano, contra plongé. Uma mulher de meia idade, de mochila, desce uma ladeira íngreme em meio à madrugada. Apesar do cenário obscurecido e do suor, ela demonstra uma calma que chega ao tédio. Ela arqueia as sobrancelhas em surpresa, arregalando os olhos. A personagem some do enquadramento, deixando à vista somente a ladeira e as casinhas que a rodeavam. Cena 2, amanhecer. Plano americano, ângulo normal. A mulher é vista de costas, ofegante, bate na lataria do ônibus. Plano médio, ângulo normal. O ônibus fecha a porta e sai do ponto. Na sua traseira há um fio amarrado. Cena 3, diurno, plano aberto, ângulo normal. A ladeira íngreme é dividida ao meio pelo fio. A claridade que aparece por detrás da mesma é suave.
É suave. Um galo solitário aparece em cima de uma casa ao longe. O sol aparece parcialmente por detrás da ladeira, dividida pelo fio. Além do galo, agora dois cachorros brigam no primeiro plano. O sol aparece inteiro no céu, sendo agora perceptível que o fio está amarrado ao sol. As casas já estão com janelas abertas, se vê uma mãe dando beijo de despedida no filho, enquanto outra criança parece chamá-la. Uma mulher rega as plantas em frente à sua casa. A premissa: a mulher sai antes do sol nascer para pegar o ônibus, o ato que inicia o dia. Então, começar a conversar, pessoal. Laís, se você puder me responder. Essas escolhas, obviamente, essas escolhas da maneira como você nomeou os planos e as, as partes aqui do seu roteiro, elas vêm do cinema. Você acha que nós aqui do curso, que tivemos o contato aí da definição, dos enquadramentos, da maneira que eu falei, você acha que as pessoas conseguiriam saber de que tipo de plano que se trata, por exemplo, um meio primeiro plano, ou aquelas informações tipo ângulo normal, plano americano? Você acha que as pessoas conseguiriam transpor esse roteiro a partir daquilo que eu trouxe para vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Não, porque para você entender, precisa estar acordado que as duas pessoas entendem a linguagem. Uhum, Então, é um tipo de roteiro que fica muito fácil para quem já entende os uhum, termos, mas que realmente para alguém fora da área fica um pouco confuso. perfeito. E isso é só para destacar a importância desse combinado. Não, não tem um valor específico em cada um. No sentido, o importante é realmente que as pessoas possam ler, claro, se elas forem ler, né? Se elas forem participar do projeto. Se é você mesmo que está fazendo, você não vai dar esse roteiro para ninguém ler, ele vai servir apenas como um guia para o seu trabalho. E aí você vai ter toda a liberdade de classificar, de nomear e a partir daquilo que é mais fácil para você, certo? Outra questão, Laís, assim, primeiro que eu adorei o roteiro, a ideia, eu achei muito interessante, mas você também colocou aqui coisas tipo cena um, né? Assim, o fato de você já ter nomeado como cena já mostra que o seu pensamento é cinematográfico, né? Que na verdade, quando você cria essa parte, você está criando uma cena de fato, né? E isso significa o que para a gente? Que parece que a necessidade da câmera e do filme ela é muito grande. Tá? E explico isso no seguinte sentido. Aqui a gente não tem exatamente definido os quadros, né? E a diferença assim mais basicona aqui para a gente entre o cinema e o quadrinho é que o quadrinho ele necessariamente usa o quadro, não tem como fazer uma sequência, né? O cinema ele usa os quadros, mas todo um monte de quadro em sequência, e aí a gente tem um movimento, a gente consegue fazer cena, né? A gente consegue fazer ela arqueando as sobrancelhas e surpresa, arregalando os verbos desse jeito, né? A personagem sumindo do enquadramento, deixando à vista somente a ladeira, esse, esse movimento de câmera, né? Ou esse movimento de personagem e tal. Você concorda, Laís? Ou você discorda? É que os meus quadrinhos eu comecei por causa de
de roteiros de cinema que eu não pude levar para frente, porque Uhum. para você fazer um filme demanda uma equipe muito grande e muita verba, e aí eu decidi transformar em quadrinhos. Então eu meio que adaptei os roteiros. Então as cenas, elas meio que dividem um, um cenário, um momento. E aí eu dividi por parágrafo cada quadrinho. Então, na primeira cena é só com a ladeira. Aí divide em 3 quadrinhos. E a questão do movimento é por, assim, eu acho que quando a gente coloca, por exemplo, os risquinhos para mostrar o movimento, a gente já está meio que fazendo isso. Então, eu não entendi muito bem essa parte. Perfeito, perfeito. Assim, os risquinhos que a lei está falando são aquelas linhas de ação que geralmente elas conseguem e vêm aliadas, né? Elas vêm junto de um personagem que está, por exemplo, correndo, por exemplo, agachando, pulando nesse sentido. Geralmente elas são bem expressivas e bem graves, quer dizer, uma linha de movimento para um movimento muito sutil, ela já é um pouco grave demais. Imagina, movimento de levar a mão até a boca, não necessari cria uma espécie de gravidade, né, de força, talvez não seja o caso. Então, nesse caso específico, né, que eu estou querendo dizer, do movimento, por exemplo, a personagem sumir do enquadramento. Então, no quadrinho, o enquadramento é o quadro. Então, para eu desenhar ela sumindo, é possível, mas é importante entender se isso vai dialogar com a nossa ideia estética. Não estou falando que A não parte do sumindo, na verdade, a personagem some. Então, o quadro onde ela estava, agora não existe mais a presença dela. Não é exato, movimento, nesse caso. perfeito. Mas então, tá claro, ficou claro agora. Não é uma questão de sumindo, mas basicamente eu estou querendo dizer o seguinte, que se a gente, eu estou usando o seu caso como exemplo, tá? Não estou tentando levar isso para alguns extremos. Então, vou inclusive mostrar a minha interpretação, tá? Para corroborar com o que você está falando, que não é como se não tivesse ficado claro isso, tá? Que você agora menciona. Então, por exemplo, aqui eu fiz essa tentativa aí de leitura, né, de transposição e tal, de cada momento. Então, sim, eu fiz a leitura ali de cada frase, né, de cada parágrafo ali para cá, e esse que foi o meu resultado, tá? Então, o que eu estou querendo dizer, talvez fique um pouco mais claro nesse meu exemplo, obviamente eu posso não ter feito a melhor leitura assim, são exercícios, eu estou querendo só explorar esse tema de uma forma mais ampla. Mas apenas a ausência do personagem no terceiro quadro, nesse meu resultado, pode ser algo um pouco abrupto, sabe? Nesse sentido, assim, de, de dinâmica, de narrativa. Entende que o quadrinho ele vai ter uma dinâmica muito particular. E a minha comparação, dizer que ele é diferente do cinema, porque o cinema ele possui essa possibilidade de captar o movimento, é importante ser feita de toda maneira. O quadrinho não capta o movimento, mesmo que você crie uma linha para
para mostrar o movimento, a gente não vê o movimento acontecendo. Tá? Mesmo quando a gente cria ilusões para isso. Mas a gente tem essa limitação da própria mídia. Então, a gente tem que ter isso em mente para poder, assim, agora esquecendo o seu trabalho, vou falar a partir daí, não do seu roteiro. Mas a gente tem que, enquanto está concebendo as imagens e tal, pensar nessa característica principal, fundamental aí do quadro, mesmo que a gente não use o requadro, ou seja, do momento, e aí explorar a partir daí. É só isso que eu queria dizer, tá, Laís? Mas eu adorei seu roteiro, achei muito bom, tá? E aí foi essa questão. Aí eu vou passando, porque são algumas, são vários, né? E aí eu queria poder falar assim de todos. Agora, se eu tô com uma dor nas costas, a gente tá me atrapalhando um pouquinho. Vou para dar Gláucia. Gláucia tá aí já? Tá. Oi, tô aqui. Legal. Então eu vou passar o seu aqui para a gente ver, tá? Então, a Gláucia escolheu a música Sapato Velho, do Roupa Nova. Aí ela colocou aqui a letra, colocou também o link aqui para eu poder ver a música. E aí, a gente vai acompanhar aqui a maneira como que ela expôs aí o roteiro dela, tá? Então começa assim, visão geral. Então há um homem idoso sentado em uma cadeira de frente para uma porta. A porta está dividida em 3 partes. Em cada uma delas observa-se a mesma paisagem ao longe, com montanhas e uma estrada. Apenas o que muda são os períodos do dia, nascer do sol, pôr do sol e céu estrelado com lua. Essa ilustração... Tá, depois eu respondo, tá, Carol? Essa ilustração deve tomar toda a página como se fosse um quadro grande sem grade. Ela representa o passar dos tempos e de uma pessoa paciente que espera em uma solidão sem fim. Acima da imagem de fundo há 4 quadros com grades que representam o pensamento deste idoso. Aí quadro número 1. Enquadramento, plano médio, descrição da cena. Mostra um homem com vasta cabeleira, postura de super-herói, com expressão facial e corporal confiantes, olhos brilhantes, mão na cintura, pode até dar uma piscadinha que vira um brilho. Deve passar uma ideia meio caricaturizada de que ele estava vindo correndo como o Flash, o personagem lá do ADC, né? O homem deve usar adereços de cowboy, pode ser chapéu, cinto, etc. Tipo de balão, só expressão corporal facial, texto sem texto. Quadro 2, enquadramento plano geral, aí a descrição da cena. Há uma paisagem mostrando que tem algo verde, floresta bem longe, e uma paisagem meio desértica no meio. O homem em primeiro plano, com o movimento de entregar algumas flores azuis de maio. A cena deve passar a ideia de que foi buscar essas flores para alguém, era bem longe. Aí o tipo de balão de fala. Fala exclamativa, empolgada, quando ele estende a mão para a pessoa que pediu a flor. Não para a pessoa que não pediu a flor e ela não aparece. Aí o texto, tcharam. Quadro número 3, enquadramento plano médio, descrição da cena mostra um homem um pouco menos exuberante, bebendo água com as mãos em uma fonte. No cenário é uma plaquinha, fonte da juventude. O cenário possui flores e plantas, natureza. Tipo de balão de fala, exclamação, ao beber água, demonstrando satisfação. Texto ar. Quadro número 4, enquadramento close, descrição da cena. A câmera está posicionada de cima para baixo, onde se observa um pé calçando um sapato bem surrado. Flocos de neve pairam pela cena para mostrar que está no inverno. Tipo de balão de fala, ou tipo de fala baixa, que é o sussurro, né? Texto como é quentinho. Aí ela colocou também aqui para me ajudar, né, para ajudar o desenhista, referências, imagens de referência aqui para fazer o desenho. Então, pessoal, acho que deu, vocês ouvindo aí a minha leitura, vocês conseguiram imaginar bem aí os quadros, né? Então, o detalhe
de identificar o quadro, separando um quadro do outro, cria esses momentos distantes, né? Do tipo, qual momento que vai ser desenhado dentro de a partir de um roteiro, né? Então, isso é uma utilidade. Como eu estou falando, eu estou mostrando possibilidades, não estou definindo uma lei, assim, do que é o certo e o que é errado, mas, para mim, enquanto desenhista, isso me indica que esse momento aqui é o momento que eu vou desenhar o que está descrito exatamente e distinguindo isso de outros quadros, né? E aí, deixa eu mostrar aqui como que foi. Mas isso não significa que eu também não fiquei com algumas dúvidas, tá, Gauss? De como, aí mais na parte artística, assim, né? Tipo, como representar, assim, né? Então, vou mostrar para vocês. Então, eu não sei realmente se eu consegui dar conta de fazer um bom trabalho, tá? A partir do seu roteiro. Esse entendimento de que existe um senhor aqui, ele ocupa a página de uma maneira maior, eu resolvi colocando ele mais dessa parte de baixo mesmo, e os outros quadros acima, mais ou menos, com as informações principais do texto. Eu acabei não colocando, fiz muito rápido isso, tá, gente? E então foi meio assim que eu acabei resolvendo. E aí, o que você achou? Como é que isso conversa com o que você falou? Com o que você escreveu, desculpa. Eu acredito que ficou bom, deu pra seguir aquilo lá, né? Mas na minha mente era bem diferente. Uhum, O que eu imaginei era bem diferente. A posição dele era bem assim, de frente, sabe? Eu coloquei aquela referência que tem a porta bem grande. Aí eu tinha imaginado o tempo era fatiado, assim, na porta. E teria tipo a mesma paisagem, só que mudaria as cores. No caso, não tem cores, né? Rio a gente não tem como ver tão bem, mas teria o sol nascendo, as nuvens típicas do pôr do sol com aquelas cores e uma lua, alguma coisa para estrelas para representar a noite. Aí uhum, as grades seriam forma de balão de pensamento, que aí não tá, uhum, entendeu? A sim, grade que você colocou foi a grade essa convencional mesmo, mas seriam balões de pensamento e eles estariam alinhados um do lado do outro. Isso é na minha imaginação, né? Eu uhum, não fui desenhar isso para testar os limites também. E uhum, eu acho que deveria ter mais espaço na página, tipo, se fosse uma página em forma de paisagem, uhum. talvez coubesse o que eu tinha imaginado, né? Mas no quadrinho a gente faz a página em formato retrato, né? Geralmente, né? Né? Acho que Mas, uhum. a solução que tu encontraste foi colocar os quatro assim, né? Dessa É, forma. Acho que não então, caberia, né? Mas na minha imaginação era outra coisa. sim. Então, Mas de eu novo, achei que ficou bem representado, Rafael, assim, que, uhum. né? Eu não De sei se novo, alguém conseguiu entender. Ah, não, de novo, assim, só para lembrar, a gente não está avaliando a minha capacidade de interpretação do roteiro, né? E hum, sim como que eu consegui, tipo assim, o quanto que o roteiro me entregou. Você está uhum, entendendo? Então, sim, pela minha leitura, foi isso que eu fui, que eu fui capaz de transpor. Então, uhum, num processo de construção a duas cabeças, assim, se eu estivesse trabalhando com você e você fosse a minha roteirista e tal, como seria o processo? Eu faria isso do jeito que eu fiz aqui. Isso aqui é um rascunho, tá? Aí eu te devolveria, você veria isso aqui, aí você iria completar, do tipo, porque a linguagem, às vezes, ela não é capaz de transmitir é, exatamente. uhum, E aí você falaria, então, esse quadro aqui é pensamento, não é assim quadradinho. Beleza. Isso aqui. sim,
E aí a gente ia construindo isso e chegava num produto final. Mas ficou ruim de entender isso lá no roteiro lá, que era uma linha de Então, pensamento. Eu eu queria assim, entender isso eu que ficou. confesso que Aham. foram vários roteiros e eu vi muito rápido, eu não tive o tempo de mergulhar, de me aprofundar Uhum. até na leitura, assim. Então, eu não percebi isso em nenhum momento. Estou com ele aberto aqui, mas de qualquer É maneira, isso. Ficou só no meu pensamento. eu vou colocar ele de novo aqui para a gente olhar. Mas, então não foi, eu não percebi isso, mas assim, as qualidades foram que você separou os quadros, e isso facilita muito para o entendimento, e tem algumas coisas que, por exemplo, é uma questão de interpretação do subjetivo mesmo, né, da Uhum. poética mesmo, né, do tipo, deve passar uma ideia meio caricaturizada de que ele estava vindo correndo. Eu posso fazer um entendimento bem diferente do seu Aham. desse Sim, texto. sim. Então, por que isso é importante mesmo para quando vocês estiverem trabalhando sozinhos? Primeiro, escrever é mais rápido do que desenhar, entende? Então, quando você tiver uma ideia e você estiver trabalhando, eu vou fazer minha história. Por exemplo, para essa página que a gente vai fazer aqui todos juntos aqui. Então, eu não quero que vocês simplesmente peguem uma folha e saiam desenhando e tal, não tenham nenhum projeto, assim. Eu quero que vocês, a partir da premissa, que hoje ainda vocês vão me falar qual que vocês coloquem essas ideias dentro do roteiro. Então, de repente, você não vai ter a história inteira de uma vez fluindo, assim, sabe? Como uma cachoeira. Uhum. A coisa pode ser, você pensa numa ideia principal, aí vem a primeira cena de abertura te vem muito clara na cabeça, aí você pega e escreve. E aí, para não escrever algo que posteriormente talvez não signifique a mesma coisa que significou quando você teve a ideia, colocar de uma forma que seja muito evidente do que se trata, do tipo, eu quero que o personagem entre pelo lado esquerdo do quadro, coisas do tipo mais técnicas, vão fazer com que, quando você tiver que transpor, quando você tiver que desenhar, a coisa já fique bem pronta. É esse Uhum. o meu ponto aqui para essa discussão. Tá? Mas, no geral, você vê que deu para acompanhar bem, né? Uhum. Eu achei que ficou muito bom, que deu sim para entender ah, Perfeito. o que estava lá. Tá ótimo. Então, deixa eu seguindo aqui, pessoal. Agora, deixa eu ver. Temos da Rejane. A Rejane, inclusive, mandou uma música que ela gravou tocando o ukulele. Ouvi a música, muito legal. Só não vou colocar agora também por questão de tempo. Então, vocês estão vendo aí, né? O, aqui o roteiro, peraí. Aqui o roteiro da região. Então, a música que ela escolheu foi a Veja Margarida, tá? Do Vital Farias. Então, temos aí, cena 1, painel livre, ângulo panorama. Escrever o título da música acima junto com o painel livre. Logo abaixo do título, à esquerda, colocar uma árvore e Margarida, personagem 1. Embaixo da árvore, olhando para o céu bem bonito, que está envolvendo também o título da música. Nessa cena, aparece um balão redondinho de apresentação proporcional ao painel livre. Do lado direito, com o seguinte texto. Veja você. Cena 2. Segue com grade de painéis. Enquadramento, apresentação. Nesse quadro, aparece um arco-íris mudando de cor. Tipo, metade muda de cor. Eu colocaria tons de cinza. E mais uma vez aparece um balão redondinho de apresentação proporcional ao painel, do lado esquerdo, de cima para baixo, com o seguinte texto: arco-íris já mudou de cor. Cena 3, enquadramento, close. Uma rosa sem desabrochar, solitária, aparece um balão redondinho de apresentação proporcional ao painel,
do lado esquerdo, de cima para baixo, com o seguinte texto: uma rosa nunca mais desabrochou. Cena 4, personagem 2, com pensamento em Margarida. Plano médio, balão de pensamento. E eu não quero ver você. Cena 5, aparece Margarida. Personagem 1, com carinha triste, de ansiosa. Hiperclose. Aparece um balão redondinho de apresentação do lado direito, de cima para baixo, com o seguinte texto: com esse gosto de sabão na boca. As cenas 6 e 7 repete cena 2 e 3. E cena 8, plano médio, personagem 2. Balão de pensamento. Eu não quero ver você, eu não quero ver. Personagem 2 com os olhos fechados. Observação, os quadrinhos 6 e 7 e 8 ficarão juntos. Tipo, serão os 3 últimos quadrinhos. Então, a primeira coisa assim, aqui pode ser quadro, né, em vez de cena, mas tanto faz, é aquilo que vocês já entenderam, não é a nomenclatura que vai identificar algumas questões. Isso é. Mas isso não importa. Eu coloquei cena, né? Mas foi realmente um erro. Mas durante o texto eu falo, né? No quadro, no quadrinho. Uhum. Não, sim. Perfeito. E aí, assim, teve alguns... Uhum. Perfeito. Porque deu para perceber, isso é um detalhe que dá para ser bem facilmente entendido. E aí, assim, eu fiquei com dúvida nessa coisa do painel. Uhum. Eu fiquei um pouco de dúvida com nesse momento de quando você fala painel livre e grade de painéis, especificamente aí foi realmente em cada cena, né? Cada quadro. Pode falar. Não sei se dá para ver. Janete, que está falhando. Então, o painel livre seria... A minha internet está ruim. Pode falar, pode falar. É que está dando uma falhada. Tentando mostrar. Então, Veja Margarida. E... então deve ter internet aqui. Tá falhando bastante, assim, não estou conseguindo... E agora, melhorou ou não? Vai, pode falar. Tá falhando, né? Então deve ser minha internet. Melhorou? Pronto. Então, esse primeiro quadro, seria aquele que não tem o desenho padrão, né? Seria aquele desenho livre. Aí fica bem solto, com o nome grande, Veja a Margarida, que é o nome da música, uma árvorezinha, a Margarida, que é a primeira personagem, assim, olhou para o céu, e seria todo pintadinho, envolvendo o texto da música, o texto da letra da música. Sim. Aí, a partir daí, ficariam os quadrinhos, realmente. Aí o segundo quadrinho, o terceiro quadrinho, então, e aí seguiria com o tradicional mesmo. Exato. Porque o painel livre, ele não tem, né? Isso. Eles não têm aí a marcação, né? Não. Ele não tem o requadro, ele não é um enquadramento fechado, né? Ele é aberto. Isso, não tem um E aí quadro, eu né? fiz mais ou menos, Isso, então, pronto. a partir do Isso seria... roteiro que você... Então, aí, aqui, ó, é lógico que aí falta a cor, aí vocês estão vendo o agora o quadro seu lá. E aí, para o desenhista e para vocês que quando... Tá falhando? Para o roteirista, para o desenhista, várias coisas... Tá falhando, pessoal? Me digam aí se vocês estão me ouvindo. Aqui tá ok. Para mim, às vezes falha, mas... acho que pode ser aí, Regiane, o pessoal tá ouvindo. Então, eu vou falando devagar, assim, para não ter muito problema. Tá? Então, é o seguinte, uma outra questão que acontece quando a gente vai desenhar
é a escolha também do tamanho do quadro. Então, nem todo mundo definiu o espaço que o quadro iria ocupar dentro da página, já no roteiro. Então, quando eu vejo uma determinação de um quadro, eu tenho que entender assim, como que eu vou dispor. Aí eu vou até mostrar. Eu fiz um quadro aqui, mais largo, tá? Só para poder encaixar nessa disposição, porque ao todo são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadros, que poderiam ser feitos de tamanhos diferentes, mas como houve uma indicação de que nesse primeiro quadro houvesse o título e tal, então ele me obrigou, de certa forma, a utilizar a largura maior. Então, um dos outros quadros aí, ele precisaria também ocupar um tamanho diferente para se encaixar. Então, tudo isso é necessário pensar, e eu sugiro de verdade que vocês já pensem nisso durante o roteiro, tá? Não imaginem, não precisa ter exatamente claro, mas imaginem como que esses quadros vão ocupar a página, você já coloca uma indicação disso no roteiro, e quando você for fazer o rascunho, aí você vai testar essa ideia que você teve. Esse teste pode ser bem sucedido ou nem tanto, mas aí você vai precisar fazer algumas alterações, você não vai precisar refazer o projeto como um todo, tá? Então, para vocês darem mais uma última olhada aqui. Ficou perfeito, professor. Assim, foi igual o que eu pensei, exatamente. O meu esboço está igual, né? Claro que o meu esboço está muito feio. Mas está perfeito. A única coisa, esse quadro que o senhor colocou também, né? O primeiro, segundo, terceiro, quarto, o quinto, eu não tinha pensado dessa forma, né? Mas eu achei também muito bom, né? Pelo que o senhor explicou, balanceou bastante. Sim. Aí, né? Deu um movimento, a página. É. E os últimos, dois últimos, Perfeito. né? O de baixo, bem, os dois. Os últimos seriam 3, no caso, né? Mas tudo bem. Tá Repetiria, falhando como o mesmo, senhor Jane. repetiu. Mas seriam 3. E teria mais um que ela diz assim, ele diz para ela, ele fecha os olhos dele, os olhos fechados, se eu não me engano, lá no rosto. E diz assim, Tá. Não, então tá. Tá falhando um pouco, mas é isso. Então, como eu falei, vocês vão fazer esse roteiro para... Pronto. Está me ouvindo, professor, agora? Está conseguindo ouvir agora? Agora estou, mas está bem Não vai, né? instável. Está bem... Não, é o problema desse aqui. Pronto, acho que eu peguei. Tá, não, legal. Eu vou fazer outra foto não... do meu esboço bem ruim, assim. Depois eu vou mandar assim. para o grupo para vocês poderem fazer essa leitura, tá? Dessa transposição. Enfim, mas ótimo, adorei. Vamos lá para dar tempo da gente ver mais, tá? Agora vamos para o da Érica. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui da Érica. Pronto. Então, a Érica escolheu aqui a música Whiskey Blues, do Bêbados Habilidosos, aí tem a letra aqui da música, tá? E aí o roteiro é o seguinte, a premissa, né, uma mulher trintona que vive de maneira underground, tipo rebordosa, Angelique, que vive bebendo, curtindo a noite sem muitas preocupações. Aí ela justifica aqui porque que escreveu a letra. Aí a cena 1, há tempos eu ando, aí tem a parte da letra da música, tá? Em questão, que vai acompanhar esse quadro aí. Nesse quadro, o homem aparece bebendo num bar bem estilo boteco, desses bares de esquina bem barato, com amigos, vendo o sol raiar. Cena 2,
Aí a letra da música, nessa cena, o homem está chegando em casa, tenta com dificuldade subir escadas bêbado. Aí a cena 3, cena 4, cena 5, ela colocou isso tudo num grupo mais aproximado, que nessa cena o close é numa mosca sobrevoando ele, né, bêbado, dormindo. Passa pelos sapatos, tênis velhos, sobrevoa o cinzeiro com bitucas de cigarro e termina no rosto dele. 3 quadros para a mosca. Cena 6, nessa cena eu pensei em ele sentado na beira da cama fumando, olhando para a janela, e de fundo uma mulher sentada na cama vestindo a meia arrastão para ir embora. Cena 7 mostra ele indignado, procurando seus pertences. Na cena 8 mostra só o espelho e o batom esquecido na prateleira do banheiro. Então, uma coisa que vocês observaram é que não há uma definição de enquadramento, né? Então, fala somente o que vai acontecer no quadro. Tem, por exemplo, neste quadro, o homem aparece bebendo num bar bem estilo boteco, desses bar de esquina, bem barato, com amigos, vendo sol real. Então você já imagina que aí como que você vai desenhar, se é você mesmo que está pensando em desenhar esse roteiro, né? Você escreveu, teve essa ideia. E quando você for passar para o papel, você vai ter que imaginar, tá, mas de que forma que eu vou enquadrar? Eu vou enquadrar de longe, eu vou enquadrar de perto? Vocês sabem aí as diferenças. Eu vou colocar ele do lado esquerdo, eu vou colocar ele do lado direito, eu vou colocar ele de frente, eu vou colocar ele de costas, tudo isso vai passar pela cabeça de vocês na hora que vocês forem desenhar, entende? Então, por isso que, se vocês quiserem já nesse momento imaginar como que vai ser isso, vocês podem. Vou mostrar aqui como é que foi a minha interpretação aqui. Então, mesmo não tendo os tipos de enquadramento, quando não tem uma coisa definida, eu que vou desenhar, eu escolho o tipo de enquadramento e a maneira de representar que eu acho melhor, tá? Então, aí não tem muito como comparar com o original. Então, aqui a gente tem o primeiro quadro, o segundo quadro dele tentando subir a escada, e aí eu fiz assim, meio que parece que ele está descendo, mas enfim. E aqui aquela ideia, né, bem interessante do movimento da mosca e tal, pousando no rosto dele, depois ali ele fumando na cama, aqui procurando as coisas, então precisaria aí eu ter feito muito mais objetos, mas o tempo estava curto, e aí o batom ali. Para terminar, então acho que deu para entender que as variadas formas de escrita vão determinar mais ou menos o tipo de desenho que a gente vai conseguir fazer. Né, Érica, você quer falar alguma coisa? Eu curti. Então, eu mandei pra você, aí depois que eu fui sacar que eu não tinha colocado nada de enquadramento, nada, teve muita dificuldade de prestar atenção na coisa mesmo, de déficit de atenção, entendeu? Aí, o quadro ficou mais ou menos como eu tinha imaginado, sim. Principalmente a cena da cama, né, dele sentado, assim, e essa distância, mesmo eles tendo tido uma relação, sabe, tipo uma frieza, assim, dos dois. E, eu não sei, eu sou muito abstrata para pensar em detalhes, assim, sabe? Uhum. Eu tenho muita dificuldade com o cenário, assim, de fazer, igual você falou, tipo, fazer o cenário mesmo, entendeu? Uhum. Eu foco muito no personagem e eu tenho dificuldade de fazer cenário. E aí, por exemplo, se fosse ao contrário, eu teria que ter o máximo de detalhes, assim, para minha imaginação fluir, né? Para desenhar o que está acontecendo. Mas na hora que é para a gente fazer, é que é difícil. Parece que a gente escreve e já quer que você faça do jeito que a gente quer, entendeu? Perfeito. Mas era essa mais ou menos a ideia, assim, porque é uma banda de blues, né? Então, que fala essa ideia de melancolia, solidão, de, né? Essa coisa underground, assim, essa vida boêmia. Então, era mais ou menos isso mesmo. Eu curti.
Perfeito. É importante destacar uma coisa também do que você falou, é que para todo mundo que tem essa dificuldade, né, de uma espécie assim de método, de como que eu vou proceder, você chegou a comentar em outro momento também que a, a ideia vem vindo e aí você já quer desenhar e já quer fazer e tal, então isso aqui é para tentar ajudar vocês a ter um pouco mais de maneiras de organizar as coisas, né? Então, para que vocês, de repente, consigam levar um projeto para mais longe, né? Então, de repente, olhar para uma página, ter uma ideia e aí jogar para um roteiro, que aí você trabalha, aí se alguma coisa não está muito bem para você, você conserta, você mexe ali no roteiro, e depois leva para o papel. Eu estou deixando a coisa um pouco mais larga, né? Esse processo um pouco mais largo, para que vocês tenham essas ferramentas para realmente pegar projetos grandes, desafiadores mesmo. Quero fazer. Vocês escreveram lá os seus motivos, né, pelos quais vocês queriam estar aqui, e todos eles são muito interessantes. Eu estou tentando dar ferramentas assim para que vocês consigam finalizar satisfatoriamente, tá? Então pensem mais por esse lado mesmo, pode ajudar. Legal, Érica, gostei do seu roteiro e da banda também, da música também. Então vamos ver aqui o da Brenda agora. Todos ficaram muito legais, tá, pessoal? Isso aí, sem dúvida, eu já nem preciso falar. Então, vamos ver aqui o da Brenda. Agora, o roteiro foi baseado na letra da música In My Mind, da Amanda Palmer. E aí, começa. Quadro 1, Close. Vemos o rosto de uma mulher jovem deitada com a cabeça sobre o travesseiro e uma expressão de cansaço. Balão de pensamento. No futuro, daqui a uns 5 anos, eu vou ter mais dinheiro e nunca mais vou ter uma ressaca, vou ser a imagem da disciplina. Quadro 2, plano geral. Agora a imagem sobe, como se a víssemos do teto do quarto. A mulher está deitada, largada, na verdade, sobre a cama bagunçada, assim como todo o cômodo, por onde parece que passou uma tempestade. Balão de pensamento, vou me tornar alguém que eu admire. Quadro 3, plano médio. A mulher se encara no espelho, esticando o próprio rosto, como se tentasse consertá-lo, por assim dizer, forçando um sorriso. Balão de pensamento, e é engraçado como eu imaginei que já seria essa pessoa por agora, mas isso não parece ter acontecido. No 4, um close, ela coloca a mão no bolso da sua calça, como quem procura, como que a procura de alguma coisa. Balão de pensamento. E nesse futuro eu também vou parar de perder a minha carteira. Quadro 5, enquadramento de corpo inteiro, a mulher volta a se olhar num espelho, dessa vez num de corpo inteiro, na porta do armário, com roupas espalhadas em cima. Ela se encara com o corpo de lado, puxando a manga da camisa para cima. Balão de pensamento, posso estar jogada no chão agora, tateando a superfície para tentar me levantar. Mas esse não é o meu fim. Ainda tenho uma tatuagem para fazer. Quadro 6, hiperclose. Esse quadro, na verdade, seria um balão de pensamento preenchido com a imagem do braço dela, o que ela olhava no espelho, com uma tatuagem que é a frase vivendo o momento. Quadro 7, plano médio, com um meio sorriso, a personagem olha em direção à janela do próprio quarto, entreaberta em meio às cortinas. Balão de pensamento, o mais engraçado é que talvez eu morra antes de notar que eu sou exatamente a pessoa que eu gostaria de ser. Então, os planos aqui, né, os enquadramentos foram colocados, então a gente, quando vê a descrição do quadro, a gente consegue já visualizar o tipo de enquadramento, né? Então, para mim, foi acessar isso, simplesmente seguir esse roteiro, nesse sentido de roteiro, né? Então, fui apenas seguindo o que já estava descrito aqui, e as descrições, né, do quadro em si, né? Vemos o rosto de uma mulher jovem, então tem essa questão, tipo, da idade, deitada com a cabeça sobre o travesseiro, então o que compõe a cena, então a expressão, então dá para imaginar a figura com muita facilidade, tá? Então isso, para uma pessoa que está fazendo aí
o desenho é muito, muito útil, né? Muito, muito bom. Então, vamos dar uma olhada aqui no desenho. Não, de novo, gente, não para avaliar se eu fiz bem ou se eu não fiz bem. É mais para vocês entenderem como que eu fiz essa transposição. Eu não tinha como saber como que vocês imaginaram a cena, nem nada. Eu li e transpus, tá? Então, aqui o primeiro quadro, de novo, aí uma ideia geral aqui que aconteceu, né? Eu preciso contar também a quantidade de quadros que a página contém. Então, contando, deu 7 quadros. E se eu fizesse essa divisão padrão, assim, né, de um quadro do lado do outro, como eu fiz em muitos casos, a gente ia ter a gente tem um número ímpar, né, então não iria encaixar certinho. E aí, lendo todo o roteiro, eu lembrei daquele quadro onde ela disse que tem uma visão de corpo inteiro, então utilizei esse momento para fazer um quadro mais comprido, mais alto, né, do que largo, que foi esse aqui. Então, basicamente, os momentos aqui, como foram muito bem descritos, foram transpostos aqui, de uma maneira bem simplificada, né, porque se trata apenas de um rascunho. E é isso. Brenda, o que você achou de fazer essa transposição, assim, de uma letra da música, fazer um roteiro, você que já tem muita facilidade, muita prática na escrita, assim, como é que foi? Na verdade, isso foi uma experiência bem interessante. Eu tava com bastante expectativa para ver como que ia ficar, se eu tinha conseguido ser clara na minha ideia, como eu elaborei minha ideia, porque, bom, primeiro porque eu escrevo, né, tenho alguma prática já, mas a primeira vez que eu fiz isso numa linguagem de quadrinhos, né, assim, tendo que dividir por quadros, dando uma descrição geral, né, sem necessariamente me importar tanto assim com o estilo do texto, né, mas buscando mais dar clareza para quem ia desenhar. Então, assim, estava com bastante expectativa para ver se eu ia conseguir, né, fazer isso de uma forma objetiva, assim, legal. E eu acho que ficou muito bom, né, assim, acho que ficou bem representado dentro daquilo que eu estava pensando, daquilo que eu estava planejando. Uhum. Eu, assim, até eu gosto de desenhar, estudo desenho, eu gosto de desenhar bastante, mas assim, eu tenho noção de que o meu ponto mais forte é a narração, né, a narrativa, conseguir contar histórias. Eu quero fazer isso também através da linguagem do quadrinho. Então, esse exercício, para mim, era como um teste, assim, né? Se eu ia conseguir fazer isso também. Então, eu fiquei bem satisfeita de ver esse resultado agora. Sim. Que ótimo, que ótimo. Você conseguiu passar para mim de uma forma muito evidente assim, o que era cada quadro, assim como todos os demais. Não teve nenhuma coisa que me dificultou. Eu realmente, vocês estão vendo, eu fiz o desenho meio que para provar assim, ó, eu vi o seu roteiro e fiz isso aqui. E vocês estão me falando, tá próximo. Então, obviamente, vocês conseguiram muito bem fazer essa descrição, né, passar pelo papel a ideia de vocês. Sim. E massa. E é isso, eu quero ver mais roteiros, porque, como eu disse, é uma possibilidade de trabalhar com quadrinhos sem precisar desenhar. Então, para você, Brenda, que isso já é sua atividade, assim, é só meio que tentar, e mais uma vez, isso vai funcionar, essas descrições que eu estou propondo para vocês, vai funcionar com quem está habituado a usar essa mesma linguagem. Pode ser que você se associe com algum artista que, de repente, sei lá, não, para ele não seja essa linguagem. Então, sempre vai precisar ter esse contato, entender o que faz, que é comum, mas uma vez que você já viu isso, de repente, vai facilitar muito, né, essa conversa aí.
Mas então tá bom, gente. Então, legal, Brenda, parabéns aí. Agora vamos para o último, né? Se eu não me engano, que é o do Marconi. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, Marconi escolheu uma letra dos Beatles, né? In My Life, e aí ele coloca aqui a letra da música para a gente ver, a tradução também. E aí o roteiro começa nessa seguinte parte, né? Então, página 1. Aí ele coloca quadro 1, né? Q1, quadro grande, num local afastado das residências, em um planalto, uma escolinha construída, só um minutinho aqui, construída no estilo colonial, com varanda em arcos, com uma calçada em volta e rodapé de pedras, dentro de um órgão público. No frontal da laje está escrito Escola Engenheiro Mário da Silva Pinto, em cada lado um coqueiro e só uma entrada principal com degraus. Meninos chegando, passando pelo campinho com vegetação rasteira, desgastada pelos jogos improvisados nos recreios em frente à escola. Texto. Há lugares que vou lembrar por toda a minha vida. Quadro 2. Todos sentados na faixa de 10 a 12 anos, a professora no seu boreal em plano elevado, fazendo a chamada, e uma garota me olha pelo seu espelhinho, fazendo um gesto de positivo com o polegar esquerdo, sem eu entender. Tinha 3 filas de carteiras. Ela estava na fila do meio, no primeiro lugar, e eu na primeira fila, no terceiro lugar. Texto. Embora alguns tenham mudado, alguns para sempre. Não para melhor, alguns já se foram e outros permanecem. Professora, 2 pontos, que aí a gente vai entender que são as falas dos personagens dentro do quadro. Marconi Marx, eu presente. Q3, quadro 3. No recreio, o garoto Ronaldo divide seu lanche comigo. Texto, hora do recreio. Ronaldo, quer um pedaço? Eu, sim, obrigado. Acho que minha mãe esqueceu meu lanche. Quadro 4. Mostrar quadro em frente à entrada da escola, num casamento de brincadeira. As amigas da garota, que me olhava no espelho, inventam uma brincadeira de casamento e me chamam para ser o noivo. O irmão dela era o padre, as demais, 2 ou 3, as testemunhas. Texto. Todos esses lugares tiveram seus momentos com amores e amigos. Ainda me lembro. Alguns já se foram e outros ainda existem em minha vida. Amei todos eles. Padre, né? O padre disse, quer casar com ela? Eu, sim, padre. E você? Ela, não. Quadro 5, todos correm, rindo, arrodeando a escola e deixando plantado com cara de palhaço. Eu, por que vocês fizeram isso comigo? Todos, hahaha, rindo. Aí ele fez a segunda página, tá? Página 2. Quadro 6. Aí é uma escolha que você pode fazer, nomear quadro na sequência tipo do 1 até o tanto, ou começar por página. Você pode botar página 2, quadro 1, para você saber, assim, logo de cara, quantos quadros aquela página tem. Só de bater o olho e falar, esse quadro aqui vai até o quadro 6, por exemplo. É uma outra possibilidade também, mas então vamos lá. Quadro 6. Eu sentado na carteira, lendo a carta dela e perplexo. Texto. Mais tarde, ela me entregou uma carta, que, desculpando pelo ocorrido, me acalentando, dizendo que me amava muito. Quadro 7. A escolinha, agora um laboratório. Texto. Terminado o ano, deixamos de nos ver, pois ela foi para outra escola. Ainda estudei mais um ano, mas tive que sair e estudar num grupo escolar. A escolinha foi encampada pela Embrapa e transformada em um laboratório. Quadro 8. Eu passando por ela e vendo-a se beijando com outro no caminho do colégio. Só nos encontramos no ensino médio, no colégio. Ela me entregou um bilhete dizendo que queria ser apenas minha amiga. Quadro 9, o irmão dela me convidando para o casamento dela. Texto. Mas de todos esses amigos e amores, não há ninguém que se compare a você. E essas memórias perdem o sentido quando eu penso no amor como uma coisa nova. Irmão, fala, né? Minha irmã vai se casar. Compareça. A festa vai ser lá em casa. Eu, ok, obrigado, eu vou. Quadro 10. Continuei estudando até o final do curso fundamental naquele colégio que me levou à faculdade. Texto. As garotas da minha rua agora olhavam para mim e uma, de forma especial, me fulminou com seus lindos olhos. Eu tomei coragem e falei, namoro. E falei, namoro. Eu, quer ser minha namorada? Ela, posso pedir um tempo de 15 dias? Eu, ok.
quadro 11, passados os 15 dias, ela aceitou, namoramos por 4 anos, ela esperou que eu concluísse meu curso, eu prometi a ela casar no dia de formatura, e assim eu fiz. Mostrar quadro duplo com formatura e casando na Igreja do Rosário. Aí o texto, embora eu saiba que nunca vou perder o afeto por pessoas e coisas que vieram antes, eu sei que muitas vezes vou parar e pensar sobre eles. Em minha vida, eu amo mais você. Então, um roteiro muito rico, muito bem trabalhado, né, muito desenvolvido também no texto, não só do texto que vai entrar no quadro como escrito, mas também na forma de descrever o que vai ser o desenho também em si. Eu não consegui fazer as 2 páginas e também não consegui fazer... Isso aqui já era muito próximo da hora da gente ter a aula, quando eu consegui chegar aqui para fazer, tá, Marconi? Então, eu comecei assim um pouco melhor, mas depois eu tive que fazer bem rapidinho. Então, e fiz só essa primeira página aí. Então, a descrição dos seus quadros lá me possibilitou ter uma noção do tipo de enquadramento, apesar de que há um momento ali no primeiro quadro, que você menciona que a placa da escola, né, tem o nome ali da escola. E aí, sendo um quadro mais distante, a placa não apareceria de imediato. A gente poderia fazer um outro quadro com um close, de repente, para aparecer melhor, tá? Mais perfeito. Aí aqui a gente tem aquele momento do espelhinho, foi muito bem descrito, e aí o desenhista aqui, ele meio que tem que encaixar tudo isso, tá? De uma forma que dê para ler de uma maneira boa, né? Que dê para entender assim, a dinâmica. É uma cena rica de acontecimentos. A professora faz a chamada, enquanto a garota cria uma interação com o Marconi ali, garoto, no meio disso tudo. Então, é um quadro muito interessante, mas dá um certo trabalho de imaginar como que isso vai ficar. Isso não é ruim, isso é bom. Aqui é o quadro da divisão do lanche. É possível deixar ausente aqui os cenários, né? Ele nem descreve muito os cenários, eu entendo como, tipo, não precisa mesmo ter muito cenário nesse quadro, então achei coerente. Aqui, como eu falei, já estava meio sem tempo, e aí é o quadro do casamento ali de mentira, também com bastante dinâmica no quadro, então tem pergunta, e resposta, dá para fazer, mas se você quiser já colaborar, colocando mais ou menos como que pode ser o desenho, pode ajudar, de repente, alguém que vai ter um pouco mais de dificuldade, mas é possível. E aqui, a cena do pessoal rindo dele, também fiz bem rapidamente, e escolhi colocar ele mais em primeiro plano, assim. Então, ou seja, deu para perceber, deu para entender totalmente também, né? Não teve nenhuma dificuldade muito grande, só essas questõezinhas aí que eu mencionei. Tá certo, Marconi? Certo isso, professor. Ficou impressionante as figuras, né? Principalmente a escolinha lá, do jeito que era mesmo. E até a professora ficou parecendo. Olha só, Achei demais. mas gostei muito do texto, viu, Marconi? Essa história também é muito bonita, assim, muito sensível, achei bem interessante. Pode fazê-la aí, acho que já está pronto. Pessoal, fazer o intervalo, né? Batidão, falei muito, 19h36. Então, 19h46 a gente volta para eu começar a entrar na coisa do desenho, mostrar um tanto de outras coisas para vocês, e aí a gente encerra, tá bom? Então, 19h46 eu volto, e aí vocês também voltam para a gente continuar, tá bom? Até logo. Fala, pessoal, voltei. Por favor, quem já estiver aí, já pode abrir as câmeras para a gente fazer aquela foto. O pessoal aí, Sérgio, onde conseguiu ouvir.
Fernanda também, faz tempo que eu não vejo. Ah, sim, a Rosana Eu tá. subi, andei faltando. Eu tô com vergonha, professor. Eu queria pedir desculpa a Ah, turma inteira, mas enfim, acontece. Mas vou é me isso aí. redimir, prometo. O pessoal que por alguma eventualidade não mandou os exercícios e tal, manda mesmo que depois, tá? Eu vou dar um feedback com certeza, independente do momento, tá? Então, tirar aquela nossa foto. Peraí, Carol entrou aqui. Então, tirei. É isso aí. Obrigado, pessoal. Então, vamos seguindo. Agora é o seguinte, a gente vai entrar numa parte que é muito importante, que é a parte do desenho, certo? A gente tem, a gente costumeiramente acha que fazer quadrinhos é saber desenhar, né? E eu quero dizer, vocês já viram que falando sobre a importância do roteiro e a atividade do roteiro, vocês já perceberam que, não, antes de comentar isso, só falar aqui para a Carol, cadê, Carol? Sobre a pergunta que ela me fez aqui no chat. E ela pergunta o seguinte: se tem algum livro ou material em PDF que explique mais detalhadamente como construir roteiro para os quadrinhos? Tem sim, e eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar isso lá no grupo, tá? Eu tenho alguns livros, tem alguns que não é específico, mas tem algum capítulo lá dentro que fala, tá? Pode ser que tenha mais coisa em inglês, mas eu acho que tem algo que dá para acompanhar em português, sim. E o mais importante é conseguir fazer que o seu roteiro dialogue bem com você mesma, né, do futuro, ou seja, que você consiga entender bem, e que a pessoa que vai desenhar entenda bem, mais do que ter um jeito certinho. A gente ficou bem claro isso aí com o exemplo da Laís, quando a gente discutiu aquilo lá, sobre ter uma linguagem que serve para o cinema, mas também pode ser traduzida e interpretada dentro dos quadrinhos. Mas tem sim, e eu mando para todo mundo lá no grupo. Agora sim, voltando para a questão do desenho. Então, é importante desenhar, porque o desenho é o que vai ser o que a gente vai visualizar, né? Mas, e aí, será que só um estilo de desenho é possível? Claro que não, né? Vocês com certeza já viram quadrinhos aí, desenhos de vários estilos diferentes e tal. Então, aqui eu tenho 3 exemplos mais distantes. Esse aqui do Matt Fiesel, onde a gente vê aí do lado esquerdo aquele bonequinho de palito, né? Um círculo ali para representar a cabeça, um corpinho de palito, um cenário bem simples, mas ninguém pode dizer que não dá para entender e o que está acontecendo nesse quadro, né? Aí a gente no meio aqui tem um exemplo do Alex Ross, né, que é um artista conhecido aí pela representação mais realista, né, da imagem aí dentro dos trabalhos em quadrinhos que ele faz, e no outro lado aqui a gente tem um exemplo do Anand RK, que já tem um estilo que vai um pouco para abstração, né? Então, são 3 estilos distintos para exemplificar, e quero exemplificar mais, eu quero que vocês percebam vários tipos de maneiras diferentes de usar o desenho dentro do quadrinho. Então, eu vou começar mostrando aqui uma página do livro do Scott McCloud, que eu já comentei algumas vezes aqui com vocês. Esse livro também eu vou disponibilizar para vocês, tá? Que ele é bem interessante. Então, tem esse momento aqui do livro onde ele faz uma pesquisa ampla, mas, lógico, limitada, porque ele pega basicamente artistas norte-americanos, europeus e japoneses, obviamente, por ser um norte-americano lá, óbvio que ele não pegou muito
muita gente da América do Sul, talvez alguns, e do Brasil, nenhum. Mas serve para a gente ter alguns exemplos aí. Dentro desse recolhimento aí desses vários artistas, ele faz uma distinção em estilos que são os que se aproximam mais da aparência realista, dos que são mais abstratos, nessa outra ponta, para os que são mais cartunescos, nessa outra ponta aqui. E isso ele faz com essa quantidade aqui de mais de 100 artistas, e vai colocando eles mais aproximados de um ponto ou do outro. Então, eu peguei alguns exemplos dessa lista aqui para a gente observar. Então, começando lá. Então, por exemplo, temos aqui uma página do personagem Bonnie, do Jeff Smith, que aqui a gente vai ver um estilo que ele é mais cartoonizado, mais cartoon, como geralmente se fala, que é o desenho que ele tem uma semelhança, uma base do real, mas que extrapola isso grandemente. Então, esse personagem que vocês estão vendo aqui, do lado esquerdo, é um personagem que nem dá para dizer com certeza se é um animal, tipo, se é um porco, que animal que é e tal. Então, você tem uma abstração possível nesse estilo mais cartoon. Enquanto que no tratamento do cenário, ele já tem um tratamento mais realista. Então, ele faz meio que um equilíbrio entre essas duas possibilidades. Uma coisa que é bem comum no estilo mais cartoon é você explorar muito a expressividade do personagem, porque você pode exagerar, né, no tamanho da boca, no olho e tal, e não vai parecer algo estranho, porque o seu estilo permite que você faça isso. Aqui a gente tem um desenho, uma página do Jim Valentino, que também tem uma característica parecida, porque também trabalha com umas formas mais cartoon, né? Então a gente tem essa base do que é o real, mas de uma maneira mais estilizada. Então a gente tem aqui alguns exageros, o tamanho do pé, o tamanho do queixo e tal. Então isso confere um quê também de humor, que muitas vezes é explorado em trabalhos que usam quer dizer, se faz uma associação entre o estilo cartoon e o humor, geralmente, tá? Não é impossível você fazer algo com uma outra temática usando esse estilo. Como, por exemplo, a gente vê nessa página do Jim Woodring, que utiliza também um estilo mais cartoon, porém, a sua temática é uma temática muito mais sombria e psicológica, e às vezes psicodélica, mas e aí é proposital essa mistura para justamente criar essa sensação estranha, né? Uma vez que se entende que naturalmente a gente vai processar esse estilo cartoon como algo mais cômico, mais engraçado e tal. Nesse caso, não é assim. Aqui a gente tem um trabalho de uma página da Julie Doucet, e a gente tem também essa linguagem que se aproxima um pouco do cartoon, mas percebam que tem um quê de realismo um pouco maior, né? No sentido da figura, que tenta representar um pouco mais próximo, né? Mais aproximado aí da realidade das formas, né? As formas do cabelo, das proporções, não tem exageros muito grandes,
Mas tem um detalhe de que no tratamento artístico da página, percebam que os elementos aí de contrastes entre brancos e pretos e tal, confere à página um tom um pouco abstrato, por não destacar muito, né, de forma muito evidente, assim, o que é a figura, o que é o fundo, isso meio que às vezes se confunde. Então, é uma outra forma também de provocar uma sensação visual aí com toda a composição do quadro. Então, não é só uma questão de como que você cuida do desenho do personagem, é também como você cuida da composição cromática aqui, ou de contrastes, né? Como a gente está vendo aqui nesse caso. Aqui a gente tem um outro exemplo do Matt Fizer, né? Que ele tem esse personagem que é o Cynical Man, e aí, bem simples, né? A gente tem uma bolinha e palitinhos e tal, e aí a coisa se desenvolve pela ideia que está sendo proposta, e lógico que o texto vai fazer o papel aí da gente entender. Aqui a gente tem um clássico que está dentro dessa característica do cartoon, né, e com uma base realista, né? Então, os corpos, assim, eles vêm do natural, mas se cria esses elementos mais gráficos, cartunescos, assim, para trazer para brincar com essa coisa do humor e tal, e para atingir um público específico também, né? Tem essa questão também. Aqui a gente está vendo uma página do Chaboté, que já é um artista europeu, e que agora a gente já vê o que é você trabalhar um pouco mais com o realismo, né? Mais aproximado assim, do realismo, né? Já fugindo um pouco da coisa do cartoon, mas possuindo ainda elementos que dão um ar próprio dos quadrinhos e de ilustração, né? Perceba que ele não precisa carregar tanto em todas as linhas, em todos os detalhes para fazer o personagem. Então, a gente tem uma aproximação ao realismo, mas não é aquela coisa fotorrealista, hiperrealista de fato, né? Então, é uma coisa que tem um quê de cartoon também, a perceber aqui por como os olhos são desenhados, né? Então, tudo isso vai ajudar você a ter uma linguagem, né? Que a gente já viu. Aqui é uma página do Alex Toth, não sei fazer essa pronúncia do TH no inglês. Também, aí é uma coisa de vida realismo, né? Que você tem as figuras mais naturais e tal, mas se apropriando disso para criar alguns elementos gráficos mais simplificados, né? Então você tem o desenho de um nariz que é mais simplificado, para criar um pouco de equilíbrio, para não ser uma imagem muito graficamente pesada, né? Então quanto mais detalhe, mais linha você coloca no desenho, mais pesada ela fica. E já se trata de uma página com muitos elementos gráficos aí, muitas linhas e muitas achuras e tal. E, de novo, essa coisa do equilíbrio, né? Do contraste entre os tons aí, tom claro, tom mais escuro, e esses tons médios também, que isso é uma coisa muito importante. Aqui a gente tem uma página do Tarzan do Gil Kane, né? Que desenhou Homem-Aranha também. E aí é mais ou menos essa mesma coisa, né? Vem dessa coisa do realismo e cuida para que em alguns momentos a coisa fique simplificada, né? Para não exagerar demais nos detalhes, então não tem sombra, mas não tem uma sombra extremamente carregada em todos os lugares. Então o personagem aqui ele tem um detalhamento, mas as folhas das árvores aqui, elas são
elementos gráficos, né? Então, tem esse equilíbrio aí. Aqui já é uma página da Carol Swain, que aí vem do realismo também, mas tem um pouco de abstração, né, na composição total, né? Então, você repara que a forma como ela escolhe enquadrar cria uma composição até que vai se encaixando aí, uma linha na outra, então cria um elemento visual, gráfico próprio, né, que foge um pouco que a gente tem como um padrão do realismo, por assim dizer. Tá? Mas sempre tem esse pezinho ali, porque se trata de uma representação. Né? Aqui, de novo, é uma coisa de você exagerar muito na figura, para dar um ar temático específico, né? Então aqui vai para o humor, mas poderia ser para o horror, poderia ser para o drama. Aqui uma página do John Byrne, que é a mesma coisa. Estou sentindo a falta de alguns específicos. Esse aqui já é uma página que já bem claramente abstrata, né? Tem elementos muito gráficos, assim, que não representam exatamente uma coisa específica, mas no conjunto a gente tem essa composição aí, né? Aqui também a gente tem um quê de abstração, né? Mas ainda representando as formas, então e as formas têm um quê de cartoon, ou seja, dá para ter tudo isso um pouco misturado. Aqui a gente tem, você vê, esses desenhos que são cartoons, né, porque são formas mais reduzidas, mais simplificadas, mas também tá perto do abstrato ali, né, porque no conjunto você vê que as figuras, elas vão não representando tão exatamente o que quer que elas precisem representar, então deixa uma abertura para que a nossa imaginação complete algumas formas também. Tá? Isso é muito possível no quadrinho, tá? Aqui é um pouco isso, né? Só que com um grau a menos, né? Aqui já está um pouco mais evidente aqui que se tratam de personagens mais humanoides aqui, né? Personagens humanos aí, mas também com uma liberdade aí para explorar isso. Aqui também parece até uma estilo, né? Uma estilogravura. Então, estilos são vários, tá? Possíveis. Eu queria mostrar, tem não achei, acho que esse aqui porque eu falei, nossa, não tem nenhum mangá. Tem aqui do Gozeki Kojima, do Lobo Solitário. Também trabalha muito bem com essa aproximação do realismo e tal. Então, galera, isso aqui é para vocês não acharem que por conta do estilo que vocês gostam de trabalhar, ou que vocês já trabalham, que vocês precisam se encaixar necessariamente num estilo. Na verdade, não. Todo estilo que vocês já possuem, ele serve muito bem para trabalhar com os quadrinhos, tá? Como a gente já ultrapassou aqui o nosso horário, eu vou mostrar para vocês o que eu gostaria que vocês fizessem, então, em relação a desenho, para me mandar, tá? Deixa eu compartilhar aqui nosso slide de novo. Então, basicamente, eu falo aqui que a coisa mais importante que a gente tem que se preocupar é passar a mensagem, né? Não é estar preso a um estilo ou a outro estilo. E aí eu dou o exemplo do que é o rosto, né? Em termos de expressividade. O rosto é algo tão facilmente reconhecível que até em coisas que, obviamente, não são humanas, a gente vê um quê de humanidade pelo fato de ter essa disposição parecida com o rosto humano, né? Esses exemplos aí. E aí,
tem aqui um exemplozinho de como que vocês podem fazer um rosto, né? Mas eu vou voltar nisso aula que vem, para a gente desenvolver um pouco melhor isso juntos. E aí eu vou pedir... e aí eu falo sobre essa coisa das emoções, né? Se eu falei que o mais importante é a gente representar bem as emoções enquanto a gente está trabalhando na história em quadrinho, então elementos aí que vão ser fundamentais para isso são as sobrancelhas, os olhos e a boca. Neles, a partir deles, é que a gente vai ver melhor essa coisa da expressão, do sentimento que o personagem está passando ali. Então, isso aqui eu vou voltar nisso semana que vem, mas, então, gostaria, agora atenção, gostaria que vocês fizessem esse exercício aqui para sexta-feira. Então, vocês vão pegar uma folha de papel e vão fazer vários rostos, desenhar os rostos, e esses rostos podem ter o estilo e o acabamento que vocês quiserem, contanto que em cada um vocês desenhem diferentes emoções. Então, vocês vão, em cada um deles, colocar um tipo de sentimento diferente, uma expressão diferente ali. Dor, raiva, tristeza, alegria, vão fazer a representação disso em cada um, variando entre si. Aí, numa folha, quando eu falo uma folha, é uma folha tipo A4, se for no papel, se for no digital, algo correspondente. E é isso. É só isso que eu quero. Depois, semana que vem, a gente fala só sobre desenho, tá? Pra gente para a gente conversar sobre desenho, né? E vocês mostrarem um pouco a forma que vocês desenham e as dificuldades que vocês têm. É isso, galera. O Reginaldo falou aqui, boa noite, professor, só avisando que se eu desaparecer porque caiu a energia, né? Tá com problema lá. Eu tô sabendo, mas acho que... Deixa eu ver se você tá aqui. Por enquanto você tá aqui. Pessoal, dúvidas sobre roteiro, sobre alguma outra questão, comentários? Agora é a hora. Rosana, eu acho que entrega sim, estou querendo ver a atividade sua e do pessoal também que às vezes não tem tempo. Eu acho que eu estou mandando um e-mail errado, mas deve ser porque eu tenho 2 caixas de e-mail. E aí eu me inscrevi no e-mail e mandei em outro, e você não está encontrando minhas coisas. Eu não recebi nenhum. Tenho muita dificuldade com essa questão de tecnologia, só no celular não estou conseguindo organizar as coisas aqui. Sim, mas eu até mandei um e-mail para você só responder, mas se você conseguir me mandar pelo WhatsApp, manda pelo WhatsApp. Então, ok. Eu não estou conseguindo mesmo. Não, mas tudo bem. Me manda pelo WhatsApp. Beleza. Massa. Alguma outra dúvida, algum comentário? Não? Certo? Ô, Dilza, só peça para mim seu microfone, por favor. Só para ver se alguém tem. Obrigado. Tá, gente? Então, se tá tudo certinho, vocês não ficaram com nenhuma dúvida, então a gente faz o seguinte, sexta-feira a gente se encontra, então façam esses exercícios aí, manda para mim, e eu vou colocar no grupo lá, então, o material amanhã, assim, eu coloco esse material que eu prometi para vocês. Muito boa noite, obrigado aí pela presença, como sempre muito bom poder tê-los aqui, tá certo, gente? Abração para vocês, valeu, galera. Boa noite. Valeu. Tchau, gente. Boa noite. Falou, boa noite, até sexta. Falou, William.